Dia, irmãos, a paz em Cristo, que Deus possa estar nos concedendo mais um dia aqui na Terra. Eu estou aqui com minha criação de pet. Um dia, um certo homem, e todo dia fazia festa, regalava-se, todo dia trocava de roupa. Enquanto isso, existia também um homem cheio de ferida, de chaga, doente. E além disso, ainda passava fome. Passava fome diante daquele homem que fazia festa todo dia. A Bíblia diz que ambos morreram. E um foi encontrado no seio de Abraão. Praticamente é uma demonstração que ele está consolado neste momento, porque essa história que Jesus usou, ele usa o nome de pessoa, não pessoas fictícias, mas pessoas verdadeiras que existiam. E uma delas era Abraão. O que acontece? Morreu não só Abraão, morreu também esse homem rico que vivia todo dia em função, né? Sem lembrar do seu próximo. Ambos, né, pelo judaísmo, tanto o rico como o pobre, Lázaro, ele era o quê? Ele era filho da promessa, filho de Abraão, pela linhagem judaica. E o que aconteceu? Eles morreram. O texto diz que lá no inferno, que pode ser o Sheol, lá no inferno o rico ele viu, olhou para cima e viu de longe Abraão. E Lázaro no seu seio e gritou: Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui e molhe o seu dedo e me refresque com água. Abraão falou que não era assim, não podia mais sair da situação que estava. Então, o que dá para aprender com isso? E depois que a pessoa morre, ela sai dessa matéria, ela tem um espírito que é eterno. Então, tudo que eu pratico da minha carne, quem vai ser glorificado eternamente é meu espírito juntamente com minha alma. Caso contrário, se eu estiver fazendo coisas que não agradam a Deus, semelhantemente serei, como fala Jesus, serei atormentado de dia e de noite. Então, com Jesus não existe o terceiro caminho. Só existe duas maneiras de vida, né? A vida pacata, tendo paz com Deus,
pela união que a gente faz através de Cristo Jesus, né, na nossa morte no batismo, ou a rebelião, não ter comunhão com Deus, não pensar nas coisas de Deus e viver a vida totalmente pensando nas coisas. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne, não vem de Deus, mas do Filho do mundo. Então devemos, a cada momento, estar procurando conhecer a Deus. Procurando conhecer a Deus para não sermos eternamente sofridos. É interessante que a Bíblia fala, você pode ser um cidadão, dono do lar, não viver uma vida em farra, em posição como esse homem. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não existe um salário a cada um de nós a receber, né? Seja de bênção ou seja de maldição. E o que ele quer? Né? Que nenhum de nós pereça, mas que sejamos pessoas voltadas aos pensamentos eternos. Uma só passagem, Jesus, quando foi tentado pelo inimigo, que é Satanás, Jesus está há 40 dias com fome e sede, e Satanás chegou a ele nesse momento. Isso é relatado lá em Mateus, que Satanás chega para ele e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus ele falou: o homem ele não vive só do pão, o homem vive da palavra de Deus. Então, se nós queremos uma vida eterna, devemos estar buscando, né, dia por dia essa palavra, porque é ela que nos corrige, ela que nos exorta, ela é que nos consola. E ela é que faz a gente viver uma boa obra verdadeira. A única boa obra verdadeira que podemos fazer é através de Jesus. Porque todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Não tem um homem sequer que ele possa chegar a Deus se não for através de Cristo Jesus. Isso Jesus ele relata lá em João 14,6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se Jesus ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém, se não for por ele, ninguém vai chegar a Deus. Vai chegar a outro local, a outro lugar, menos conhecer a face de Deus. A paz e graça e que possamos estar refletindo que a nossa vida é uma vida passageira, 120 anos. Depois disso a gente vai encarar a verdade. Amém.